Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai iniciar um novo conceito aí pra gente, né? A gente vai entrar em um novo conteúdo. É claro que a gente vai utilizar o conceito passado, né? A parte de derivadas, né? A derivação. A gente vai sempre estar utilizando esse conceito aí para essa nova matéria. Por quê? Até então, a gente estava estudando problemas da seguinte forma: dada uma função, encontre a sua derivada, né? Então, na prova anterior, né, no conteúdo anterior que a gente viu, a gente estava somente estudando problemas relacionados a isso, né? E agora a gente vai estudar um novo conceito, pessoal, que é o quê? Dada a derivada, encontra a função, certo? Então a gente vai ver uma operação inversa dessa derivação, tá, pessoal? Então eu vou colocar alguns exemplos aqui no quadro, vou colocar definições novas aqui no quadro para vocês, mas tudo envolvendo essa parte aí de derivação, certinho? Então vamos lá. E bom, pessoal, na verdade o nosso problema que eu acabei de falar aí, né, é o seguinte: eu tenho f' de 2, então tem uma função aqui de 2. Então tem a derivada de f que está resultando em 2. Qual que é o meu objetivo? Encontrar f. Então o meu objetivo aqui, ó, que a gente vai ter nesse capítulo, nesse nosso novo conteúdo, vai ser encontrar f. E daí a gente pode ver, ó, que se eu pegar 2x e fazer a derivação de 2x aqui, ó, separado, ó, 2x, e vou derivar isso, vai ficar o quê? Ó, vou descer esse 1, vai ficar 2 vezes 1, vezes. Aqui tinha 1, subtrai 1, vai ficar x elevado a 0, né? Porque 1 menos 1 é 0. Desde daqui vai dar 2. Ó, realmente deu 2. Certo? Aqui, se eu considerar, g, né? Se eu considerar a minha função g de x igual a x ao cubo, pessoal, então olha aqui, ó. Se eu considerar igual x ao cubo, o que eu vou ter? Que na hora que eu pego, derivo x ao cubo, vou descer o meu 3, subtraio 1 do 3, vai dar 2. Então, ficou o resultado igualzinho à minha derivada. Então, quando eu quero achar minha função h, né? Eu tenho que h' é igual a 4t, então eu vou ter que minha função aqui tem que ser 2t ao quadrado. Por quê, professor? Olha aqui, ó. Quando eu vou derivar 2t ao quadrado, o que eu vou resultar? Vou abaixar o 2, vai ficar 4, né? Porque 2 vezes 2 é 4. t elevado a 2 menos 1, 1. Então nem preciso colocar, que é exatamente o que está aqui. Então observa aí, pessoal, que se eu derivar essa função, eu vou resultar nessa. Se eu derivar essa função, eu vou resultar nessa. Se eu derivar essa função, eu vou resultar nessa. Certo? Então essas funções aqui, ó, são chamadas de primitivas dessa. Certo? Então essa função é uma primitiva dessa função. Essa função é uma primitiva dessa função. Essa função é uma primitiva dessa função. Ah, professor, por que você está falando que é uma primitiva dessa função? Não seria a primitiva dessa função? Aí você está falando que essa primitiva não é única. Sim, é exatamente o que eu estou falando. Por quê? Se eu pego uma f de x igual a 2x mais 2... o que eu vou obter aí quando eu tirar essa derivada? Então, quando eu pego uma f de linha aqui, ó, eu vou ter o que? Derivada de 2x a gente sabe que é 2, mais a derivada de 2 é 0. Então, a derivada é 2x. É só 2, quer dizer. Ah, então resultou na mesma coisa. E essa função aqui, ó, ela é diferente dessa. Tem uma constante somando aqui, certo? Então, quando eu falo de uma função, né, uma primitiva daquela função, é porque vai existir várias. Na verdade, vai existir infinitas primitivas daquela função. Então é só eu colocar sei lá, um k aqui, ó, de constante, né? Então isso daqui é uma constante, que tal que eu derivo isso daqui, ainda vai dar essa função. Isso daqui eu falo que é a família de primitivas, tá, pessoal? Então eu posso colocar k aí, ó, em todas as funções, tal que k pode ser qualquer número real, certo? Tá? O k é uma constante qualquer. Certo? Então, pessoal, isso daqui é o conceito de primitiva, é o que a gente vai estudar de agora em diante, certo? Bom, pessoal, então olha o que eu coloquei aqui, ó. Uma função f é uma primitiva de uma função f se para cada f no domínio, se para cada x no domínio de f acontecer o seguinte: na hora que eu pego a minha primitiva e derivo, ela tem que resultar na minha função. Certo? Então, se isso daqui aconteceu, eu falo que essa f aqui, ó, ela é uma primitiva da minha funçãozinha f. Certo? E se f for uma primitiva, então eu sei que para qualquer k pertencente aos meus reais, f de x
de x mais esse k também é primitiva, tá, gente? É o que a gente acabou de ver, né? Por quê? Quando eu derivo essa funçãozinha k aqui, ela vai dar sempre zero, né? E daí eu vou considerar sempre a derivada disso daqui, que vai dar minha funçãozinha f. Essa fzinha aí. Também é uma primitiva. Certo? Então a gente vai ter isso daí em relação, pessoal, à definiçãozinha de primitiva, tá bom? Então sempre a gente pode considerar isso daí. Bom, pessoal, então olha o que eu coloquei aqui no quadro. Notações de primitiva. Como que a gente vai denotar uma primitiva? O processo de primitivação, pessoal, também é chamado de integração. A gente vai ver muito esse terminho aí, integração pra frente. E é denotado por esse símbolo aqui, ó, pessoal. E bom, pessoal, então esse daqui é o símbolo de integração, né? É o símbolo de integral. Certo? A gente vai denotar por esse símbolozinho aí. E já esse símbolo aqui, essa simbologia, ó, o símbolo que eu tenho dessa integral, né? Integral de f de x dx, ele vai significar todas as famílias que eu tenho de primitiva. Então, todas as primitivas que eu tenho, eu posso denotar por esse símbolozinho aqui. Então, o que eu posso fazer? Posso fazer uma analogia, né? Que essa integral de f de x dx vai ser igual a minha primitiva é f de x mais qualquer constante que eu tiver aí. Certo, pessoal? Então, esse daqui é o símbolo de integral. Essa daqui é a minha funçãozinha que eu quero trabalhar. Esse dx aqui, pessoal, o que significa esse dx? Esse daqui chama fator de integração, quer dizer que eu vou integrar, né? Vou achar a primitiva dessa função em relação a x, tá bom? Então, isso daqui é uma função em relação a x que eu estou achando, certo? Isso daqui vai ser igual a minha primitiva mais qualquer constante que eu tiver aí, né? Ou seja, a família, isso daqui é a família das primitivas. Tá bom, pessoal? Então a gente sempre vai usar essa simbologia para representar essas primitivas que eu tenho, certo? E bom, pessoal, então olha o que eu coloquei aqui, ó. A notação, né? Integral indefinida de f de x dx é igual a uma primitiva mais qualquer constante, certo? Em que k é uma constante arbitrária e f' de x é igual a f' de x para todo domínio de f', certo? Daí olha um exemplo aqui, os exemplos que eu coloquei lá no início da aula. Eu vou colocar eles na notação de integral, tá? Então, olha aqui, ó, notação de integral, integral indefinida de 2 dx, a gente tinha visto que era 2x mais k, né? A família de primitivas dessa funçãozinha 2. Aqui, ó, a família de primitiva de 3x ao quadrado é x ao cubo mais k. A gente viu que se derivar isso vai dar exatamente essa funçãozinha. E observa aqui, ó, que o meu fator de integração sempre vai resultar no meu domínio aí, tá? Sempre, ó. E aqui, ó, observa que é dt agora, tá? Então, eu estou integrando em relação a t. Tá bom, gente? Esse fator de integração, pessoal, vem de exatamente isso daqui, ó. Se eu tenho uma funçãozinha y igual a 2x ao quadrado, mais 1. E daí eu quero calcular a derivada de y em relação a x, o que eu faço? dy dx. Então, o que eu estou fazendo? Calculando y com a derivada em relação a x, né? Então, eu estou fazendo isso daqui, ó, a derivada de 2x ao quadrado mais 1 em relação a x, certo? Então, esse fator de integração vem exatamente da derivada, tá? Então, eu derivei uma função em relação a x e resultei nessa. Então, quem que era essa função? Né? Então, é isso que eu estou falando, tá bom? Então, olha aqui, ó. Eu derivei uma função em relação a t e resultou nessa função. Então, quem que era essa função? Certo? É isso que eu estou falando. Bom, pessoal, então agora a gente vai ver como que a gente pode calcular, né, essas integrais, né? Como que a gente pode calcular essas integrais indefinidas, que veio da minha primitiva, tá bom? Então, olha aqui, ó. Determinação de primitivas. A relação inversa entre as relações de integração e derivação pode ser moldadas como? Então, eu coloquei aqui, ó. A derivada de uma função que eu já integrei vai ser a própria função. A integral de uma função que eu já derivei vai ser a função mais uma constante. Certo? Então, posso utilizar isso daqui para a gente pensar nos cálculos que a gente vai ter aí para frente de integração, tá, pessoal? Então, olha aqui o que eu tenho. Regras básicas de integração. Se eu estou integrando uma constante, C aqui é uma constante qualquer, tá? O que eu estou fazendo? Em relação a x, eu vou ter o quê? C vezes x mais uma outra constante. Olha aqui, pessoal, se eu vou derivar isso daqui, ó, vou derivar essa partezinha e depois essa. Derivada de cx vai ser o quê? Aqui era 1, vou descer 1,
aí vai ficar 1 menos 1, 0, então esse x vai ficar elevado a 0, vai sumir. Daí vai restar só quem? C. Derivada de k é 0, então restou só C. Exatamente o que tem aqui. Se eu tenho uma constante multiplicando uma função, pessoal, eu posso colocar essa constante para fora da minha integral. Igual a gente fazia com derivada, né? Então eu tenho aqui a constante vezes a minha função. Isso daí vocês podem usar tranquilamente. Tá bom? Se eu tenho duas somas, se eu estou integrando duas somas de funções, pessoal, eu posso fazer a integral de f de x mais a integral de g de x, certo? E se eu tenho a diferença, eu posso fazer a diferença das integrais. Ó, a diferença de f menos a diferença aí de g. Certo, pessoal? Então eu sempre posso fazer isso daí. Bom, então olha o que a gente vai ter aqui, ó. Agora eu vou colocar a regrinha principal que a gente tem de integração, que vai ser exatamente essa. Então olha o que eu tenho ali, pessoal. Eu tenho uma integral, né, de x elevado a n dx. Então a gente vai entender como que a gente pode calcular essa integral aí. Vamos pensar na derivada, pessoal. Vou pegar aí uma função derivada. Lembra como que eu derivo isso daqui? Eu desço meu n, né? E vou fazer o quê? Tirar um do meu expoente. Então a gente faz isso daqui para derivar. Agora, para integrar, pessoal, o que eu penso em fazer? Eu vou somar, ao invés de subtrair, eu vou somar um do meu expoente, né? E ao invés de descer o que eu tinha, eu vou descer o que eu tenho, mas ao invés de ser multiplicando, vai ser dividindo. Então eu vou ter exatamente isso daí, certo? Mais a constante. Então se eu tenho, por exemplo, o professor, a integral de x ao quadrado, o que eu vou ter? Ó, x elevado a 2 mais 1, que é 3, dividido por 3, mais uma constante. Certo? Então eu sempre desço isso daqui mais em forma de divisão, não em multiplicação, tá? Então, por exemplo, eu vou ter aí x, derivada de x. Vou somar 1 no meu expoente, aqui era 1, x ao quadrado, e vou dividir pelo meu expoente, mais a minha constante. Certo? Professor, dá para fazer mais. Derivada só de dx. O que tinha ali, pessoal? Era 1, não é? 1 eu não posso escrever como x elevado a 0? E daqui aí, olhando para isso daqui, o que eu vou ter? X elevado a 1, né? Porque 0 mais 1 é 1, dividido por 1, que vai dar x. Então, se eu tenho só a integral de dx, é só o x. Certo? Ou a integral de 1 dx, né? Dá na mesma. Certo, pessoal? Então, a gente pode utilizar essa regrinha aí para qualquer tipo de função potência, tá bom? E daí, se a gente pensar num polinômio, a gente pode tirar os coeficientes do polinômio. A gente pode separar cada termo do polinômio. Então, a gente consegue resolver qualquer polinômio através dessas regrinhas que eu coloquei aqui. Vamos dar alguns exemplos aí para a gente resolver essas integrais, pessoal? Bom, pessoal, então olha o que eu vou ter aqui, ó. Coloquei 5 exemplos para a gente fazer, né, sobre essas integrais indefinidas, e a gente tenta escrever todas elas como somas de funções e funções potências para a gente conseguir resolver através das regrinhas que eu falei. Então olha aqui, pessoal, eu consigo reescrever essa função como que x elevado a menos 3. Né? Então isso daqui é a mesma coisa da integral de x elevado a menos 3 dx, certo? Então, utilizando a regrinha da potência, o que a gente vai ter? Eu vou somar um do meu expoente. Então, menos 3 mais 1 vai dar menos 2 e divido por menos 2. Né? Então, reescrevendo aqui, vai dar menos x elevado a menos 2 sobre 2. Se ainda eu quiser abaixar o x, porque o expoente está negativo, posso também, né? E daí a gente vai ter isso daqui. Então, a integral disso é igual a isso. Certo? Beleza. Agora a gente vai ter a integral de x mais 4. O que a gente pode fazer? Integral de x mais integral de 4 dx. Certo? Integral de x aqui, pessoal, utilizando a regrinha da potência. Vou somar um no meu expoente, aqui vai dar 2, e vou dividir por esse expoente. Mesma coisa aqui, mais integral de 4, né? 4 é uma constante, então posso conservar ela. A integral de 1, né, que a gente acabou de ver, que é x. Né? Então, vai dar exatamente isso daqui. Certo, pessoal? Beleza. Vamos fazer essa daqui agora. Vou reescrever ela como integral de 1 sobre raiz de x mais a integral, aqui dx, né,
mais a integral de x sobre raiz de x. Observe que eu separei essa fração, que era uma única fração, em 1 sobre raiz de x, mais x sobre raiz de x, e depois separei essa soma em duas integrais. Posso fazer isso tranquilamente, tá? Sem perda de generalidade aí. Bom, agora eu vou reescrever essa fração, pessoal, com uma função potência, né? Então, olha ali, aquela fração eu posso escrever como x, a raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio, né? Lembra disso aí de raiz? E daí, se ele está no meu denominador, eu vou passar para o denominador com expoente negativo. Então, eu vou ter isso. Certo? Mais a integral. Fazer a mesma coisa aqui, agora aqui é 1. E aqui, ó, no lugar de raiz é meio, né? Então, vou fazer potência de mesma base, dividindo, eu posso subtrair os expoentes. Então, vai ficar 1 menos meio. Não, 1 menos meio, né? O que eu vou ter? Meio positivo. Certo? Dx. E isso daqui vai ser igual. Agora, eu vou fazer a integral disso, né? Vou somar 1 aqui, né? Meio mais 1 vai dar meio. Então, eu vou ter x elevado a meio sobre o meio. Mais. Vou somar 1 desse meio, vai dar 1 meio mais 1 vai dar 1,5, né? Que é a mesma coisa que 3 meios. E vou dividir por 3 meios. Mais uma constante, viu, pessoal? Beleza, então reescrevendo aquele ali, o que eu vou ter? Quando eu estou dividindo por meio, a mesma coisa está multiplicando pelo inverso desse número. O inverso de meio é 2. Então eu posso fazer 2. X elevado a meio é a mesma coisa que raiz de x, né? Então eu vou ter isso. 2 raiz de x. Mais. Isso daqui, pessoal, eu posso reescrever, ó. Posso passar o 2 multiplicando lá para cima, então fica 2 vezes. Mesmo raciocínio do inverso, tá? E ali fica x ao cubo, né? O meu numerador sempre eleva o meu número. E tiro a raiz disso. Dividido por 3. Mais a minha constante. Certo? Então, o que eu fiz aí é a manipulação. E adivinhe? Esse daqui é para vocês entregarem no Moodle. Tá? Exercícios para o Moodle. Certo? Então, pessoal, basicamente isso que a gente vai ter. Não tem muita coisa a mais, né, do que isso daqui, por enquanto. Na próxima aula eu vou colocar algumas aplicações para a gente ver em relação a essa parte integral, né, como que eu posso utilizar ela aí no meu curso, como que eu posso utilizar ela aí no dia a dia. E vou passar essas aplicações aí para você. E na outra aula, pessoal, a gente vai ainda continuar com essas regrinhas, né? Observa que a gente ainda está com quantidade limitada de resolver essas integrais, né? Observa que a gente só tem essas regrinhas e a gente não consegue resolver todos os tipos de integrais. Então eu vou passar mais regras para vocês nas outras aulas que vem aí. E depois a principal aplicação de integral, que é de área, pessoal. Então a gente vai assimilar essa parte de área com integral. E após isso a gente vai fazer associar essa parte de integral com limite também, né? Lembra que a gente calculava, a gente achou a derivada através de um limite? A parte de integral a gente também vai achar através de um limite, tá? Eu só quis colocar primeiro essas partes de primitiva, né? Primeiro do que a parte de limites, porque a gente acabou de ver derivada, né? Então fica mais fácil, tá fresquinho na nossa cabeça essa parte de derivada, então eu já coloquei essa parte de primitivas aí pra gente calcular essas integrais. Depois a gente entende como que a gente chega na integral através desse limite. Certo, pessoal? Então fica aguardando vocês aí na próxima aula.